CBN Podcast, sempre trazendo muito conhecimento relevante que vai impactar aí no seu trabalho, na sua empresa, na gestão do seu negócio. E hoje não é diferente, hoje temos uma convidada com uma ampla experiência na parte de uma facilitadora de processos, de pessoas, né? De liderança, com amplo conhecimento nessa matéria, para a gente abordar um tema super atual, a nova gestão de pessoas. Por que contratar, reter, desenvolver pessoas ficou tão difícil? O empresário reclama que está difícil contratar gente, mas será que às vezes a gente faz aquele questionamento? Será que a minha empresa é a empresa que essas pessoas também querem trabalhar? Será que eu dou as condições? Então nós vamos falar bastante sobre isso, eu tenho certeza que você vai ter vários insights aí que vão poder contribuir para a evolução e desenvolvimento do seu negócio. E a nossa convidada hoje é a Mayla Andrade, ela que é sócia da Resolutes, uma empresa que presta serviços, consultorias para tanto empresas privadas aqui do escritório, alguns clientes, como também para instituições públicas, né? Ela é facilitadora de grupos e projetos, ela é formada em Ciências Sociais pela Unir, tem especialização pela FGV, IPOG, HSM, ela também é diretora de pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Da seccional de Rondônia. Então, queria começar agradecendo por aceitar o nosso convite, por estar aqui para contribuir um pouco mais aí com os nossos telespectadores e ouvintes também do nosso canal do Spotify. Eu que agradeço, doutor Diógenes. Assim, é uma alegria imensa voltar neste ambiente que eu gosto muito e principalmente para esse bate-papo, né, que é um tema muito vivo em mim. Eu gosto de conversar sobre isso, então estou aqui muito aberta para essa conversa que seja muito agradável para todos nós. Com certeza, e com o seu conhecimento vai ser enriquecedora. E eu já queria ir direto ao assunto, porque tem vários assuntos, né, vários temas para a gente tratar dentro desse tema principal, e um deles é o turnover. Um dos dados que me chamou bastante a atenção é que, dos últimos anos, uma pesquisa revelou que entre 51% a 56% das pessoas é a taxa anual de turnover, né, nas empresas no Brasil. É a maior taxa do mundo. Um outro dado que me chamou a atenção, também do CAGED, né, que é um órgão... um dado oficial público, né, o banco de dados do CAGED, que em cada metade dos colaboradores, dá 50 e poucos % dos trabalhadores brasileiros trocaram de emprego nos últimos 12 meses. Então, é um dado alarmante. Me faz questionar até, será que isso já não é uma cultura brasileira, né? Já é uma realidade? Porque eu penso que isso implica numa série de custos, seja para desligamento dos colaboradores, mas principalmente um custo que às vezes os empresários não consideram, é o custo da formação de novos profissionais, de você trazer novas pessoas para a equipe, preparar, né? Não vamos nem esquecer o custo já financeiro fácil de ser calculado, que é o das rescisões, né? Mas a gente tem esse custo de formação, né? Então, queria ouvi-la primeiramente sobre essa realidade, você que atua aqui no segmento privado também, o que você vê que impacta? É uma cultura ou é uma realidade momentânea? Vamos dizer que a gente vive, é importante encarar a nova realidade, né? A gente vive uma mudança, é como se a gente estivesse numa turbulência, né? A gente está passando por muitas mudanças da relação das pessoas com o trabalho, da relação do ambiente de trabalho com essas pessoas. Então, esse é o primeiro fato. Tem uma série de variáveis aí que faz mudar a relação das pessoas com o seu trabalho, a forma com que ela enxerga o seu trabalho também. Muitas gerações misturadas, numa mesma empresa você chega a ter 4 até 5 gerações, dependendo se contrata, por exemplo, menor aprendiz. Algo inédito, né? A primeira geração que está vivendo isso. Juntos, no mesmo ambiente, discutindo as mesmas questões, envolvidas no mesmo projeto. Isso é algo muito novo, é sem precedente algumas coisas que estão acontecendo. Então, acho que o primeiro ponto é a gente olhar essa nova realidade. E, muitas vezes, nós, né, como recrutadores, como empresários, a gente fica muito preso a um passado, né? Mas não era assim antes, ficava tanto tempo. E a gente primeiro tem que entender que é um fato novo e de que forma lidar com esse fato novo. Tem um custo que, além desse custo do conhecimento, é o custo da transição, né? Então, esse custo da transição é também da pessoa que sai e vai para um outro ambiente, porque ela tem que também aprender de novo a nova cultura desse outro lugar que ela vai.
a nova forma de operação, os valores que podem ser diferentes, o novo jeito de trabalhar. Então, sim, existe um custo de transição para quem sai e um custo para a empresa, para a organização, que é o conhecimento agregado ali, né? Imagina, a pessoa, ela ficou 3 anos num local de trabalho, ela criou insights novos, ela teve discussões ali com os outros times, com os outros setores, que agregou conhecimento, que agregou valor. Ela participou e muitas vezes se debruçou sobre alguns assuntos dentro daquela empresa. E tem insights que é único dela, sabe? Tem coisas que é do talento da pessoa. Então, por mais que eu tenha uma especialidade X, uma função X dentro da minha empresa, essa função pode ser ocupada por qualquer pessoa? Pode. Mas aquele indivíduo, muitas vezes, ele agrega de uma forma que ele não consegue transferir. Essa é uma perda, né? Da cultura do escritório, justamente o conhecimento histórico, as experiências. Exato. E eu trago isso não só no colaborador, no nível de sócios também, né? Sim. Eu já acompanhei algumas situações de empresas familiares em que o processo de sucessão, o novo, né? Quem vem a suceder, ignora uma série de elementos históricos que às vezes eu como jurídico, que vivenciei, não estava no dia a dia, mas como jurídico, em vários momentos que fui chamado a debates para ouvir a parte jurídica, eu tive que me envolver em questões de ordem operacional, porque eu tinha o conhecimento histórico de algumas situações que quem estava vindo ignorava. E ignorava também, não tinha às vezes a humildade de ouvir os antigos, né? Porque acha que a nova, visão antiga. Então, isso tem um valor inestimável, porque eu vi em algumas situações, principalmente quando a gente fala de indústria, de que erros por desconhecimento, por valorização do histórico e mesmo da cultura, porque aquele sucessor não participava da rotina da empresa, tiveram custos altíssimos, né? E compromete. Imagina, em todas as esferas, né? Em todas as esferas. Então, assim, a empresa precisa olhar para isso e pensar como a gente vai lidar com isso. De repente, implantar políticas de gestão de conhecimento, ou seja, tudo bem que tem coisas que é do perfil daquele profissional, mas como que eu faço para aquilo transitar melhor entre as outras pessoas? O conhecimento ser mais compartilhado. Então, muitas vezes, se eu sei que nessa área, sei lá, o gestor de projetos de uma corporação, se eu sei que há uma rotatividade ali, um histórico de rotatividade nos últimos anos, eu preciso, de repente, criar uma estratégia do conhecimento rodar mais. E como que o conhecimento e os insights circulam dentro de uma organização? São, muitas vezes, os momentos de reuniões. Tem que ter as reuniões que são mais elaboradas. Não é simplesmente aquela reunião monótona que a gente muitas vezes vê. Mas variações dessas reuniões. Eu colocar uma pessoa, uma coisa que eu sempre fiz, quando eu estou na posição de líder, eu sempre promovo essas conversas entre as pessoas. Fulano veio e me trouxe uma ideia, né? Ou trouxe uma questão, um problema que está acontecendo em determinada situação. Eu estimulo que ela vá conversar com outra pessoa sobre isso. Aí vai lá e fala com fulano, eu quero que vocês dois discutam essa situação. Por quê? Para aquela outra pessoa se apropriar daquele pensamento também. Então, como que a gente resolve essa rotatividade? Muitas vezes é fazendo o conhecimento circular de uma forma mais estratégica, porque às vezes a gente deixa as pessoas atuando de modo muito individual. Aí aquela pessoa vai embora, foi com ela tudo. E aí eu perco não só aquele saber que estava acumulado, eu perco os insights que aquela pessoa tinha. Sim. Então, promova conversas construtivas dentro do seu negócio. Faça isso acontecer um pouco mais. Isso também é gestão do conhecimento. Isso é uma forma de gestão de conhecimento, além de... A gestão de conhecimento em si é uma ferramenta de gestão de pessoas, que é importante as organizações se apropriarem disso, justamente para a gente lidar com essa mudança que as pessoas fazem muito mais de ambiente de trabalho. Além de, é claro, você também pensar em formas de reter, né? Como é que eu faço essa pessoa querer ficar mais tempo comigo? Eu não quero que essa pessoa vá embora. Então, eu vou criar ali formas de atrair, isso é uma coisa, e de fazer ficar, de permanecer, né? Estratégias de permanência das pessoas. Aí, em vários pontos, Você uma lista, né? Empresas assim de pequeno, médio, alto porte, né? Principalmente as grandes. Sempre quando tem um turnover alto, existe alguma coisa já por trás, quase sempre, ou na maior parte das vezes, você já falou, aqui deve ter isso, você já vai investigando já. Eu sempre
procuro levar para a empresa essa pergunta muito franca, com muito cuidado, lógico, de pensar assim, como é que está esse ambiente? Por que isso está acontecendo? Fazer o próprio empresário chegar nessa reflexão. O que está acontecendo aqui que as pessoas estão saindo? Né? É um fator externo, ou seja, geracional, porque a pessoa realmente tem um perfil de querer fazer essa busca, ela tem esse desejo de participar de vários lugares, porque também tem uma coisa, tem gente que tem esse perfil, tá? Esse perfil de não querer ficar fixo num lugar. Ela quer muito repertório. Então, assim, o empresário ele tem que pensar, é uma questão do indivíduo, do perfil de profissional, então, sei lá, uma área um pouco mais criativa, que a pessoa quer ficar realmente indo para vários lugares, ou tem algo no meu ambiente que está afastando. Hoje também já tem um mito, não sei se é verdade, né, de que o jovem não quer trabalhar, se repete muito isso. Essa nova geração, né? Existe sempre que eu estou com geração Z, eu falo para eles assim, eu defendo vocês, eu adoro vocês. Porque assim, existe, mas olha, eu vou te falar que tem empresa que, pelo contrário, que até gosta de geração Z. Então, eu não gosto de geração Z, eu quero ou não quero geração Z. Depende dos requisitos da minha vaga. Depende para que eu estou querendo esse profissional ali. Eu acho que a gente precisa aprender a misturar as gerações e extrair riqueza disso. Então, eu tenho um profissional que está há 11 anos comigo e eu tenho um chegando. Gente, e aí? O que é esse que está chegando com todo esse gás, vamos partir desse princípio que a pessoa chega com esse gás, o que ele traz, o que ele proporciona. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses diferentes perfis no mesmo ambiente, porque isso não tende a mudar tão já. E outra, uma coisa que eu penso assim, ao invés da gente apenas classificar a geração Z ou rotular, né? É uma geração que não quer trabalhar, que quer trabalhar, vamos tentar entender um pouco mais. Como eu tenho formação em antropologia, e a antropologia é isso, é você entender o outro, o diferente, e ir com esse olhar de curiosidade mesmo. Então, comece a estudar a geração Z. Inclusive, a geração Z, né, é um mercado consumidor. Então, assim, como que eu vendo para a geração Z, como que eu atraio a geração Z, estude a geração Z, observe a geração Z. Eu acho que é muito mais interessante do que a gente só rotular a geração como boa ou ruim, né? A gente pensar o que é que pode proporcionar. Nós gravamos os 2 episódios recentemente com pessoas também da área acadêmica, né? Assim. E uma das reflexões que eu tenho feito muito, especialmente esse ano, é justamente sobre os modelos de ensino. E eu confesso que eu já mudei de opinião e ainda não tenho estou aberto, ainda estou reflexivo sobre essa temática. Será que a gente estava certo? Isso eu já descobri que a gente está errado em achar que a gente tem que manter o modelo antigo. Que por mais que eu concorde que fosse mais eficaz para um aprofundamento do conhecimento, principalmente na nossa área jurídica, por exemplo, mas eu já visualizo que há necessidade, sim, para a gente atender essa nova geração de se recriar formas de ensino, né? E eu penso que em relação à empresa, você conecta muito com essa situação, né? A gente também tem que começar a refletir e extrair o melhor. A realidade posta é essa. Existem vantagens, existe uma evolução tecnológica que todas as empresas vão ter que se adequarem, né? Existe também um indicativo de legislativo, isso é a nível mundial, de cada vez se reduzir mais a jornada de trabalho. Agora a gente está discutindo 6x1, tem outros que falam até uma jornada um pouco menos extensa, né? E isso já é a realidade de alguns países. Então, de fato, é interessante você trazer isso como um olhar do RH, né? Também isso passa por lá, né? Passa. O primeiro ponto aí eu queria destacar é quando o senhor fala assim, já mudei de opinião várias vezes. A gente tem que estar aberto a isso também, que às vezes a gente fica muito apegado a uma percepção. Então, tudo bem, muitas vezes, dada a realidade dos fatos, a gente mudar de opinião. E o ensino, eu também me coloco nessa questão de ficar me perguntando, será que era melhor antes? Quais são os modelos de aprendizagem que mais funcionam? E por que a gente tem que se preocupar com isso, muito embora a gente esteja falando de empresa, de RH? Porque a instituição, o negócio menor, grande, antigo, não importa, ele também tem que ter o seu espaço de aprendizagem. Então, como que as pessoas aprendem quando elas chegam no seu escritório? Elas aprendem como?
o modo de operação, os processos, as prioridades, como que a gente trabalha, qual é a cultura predominante. A gente tem que se preocupar como que as pessoas estão retendo esse conhecimento dentro do nosso ambiente de negócio, de trabalho também. Então, se preocupar com formas de aprendizagem, como é que a gente ensina, como é que a gente recebe quem chega, como é que a gente faz para que quem tem um conhecimento consolidado se misture com quem tem um conhecimento muito inovador. Então, aprender também deve ser uma preocupação do ambiente de trabalho. E eu também me coloco muitas vezes me perguntando qual é a melhor forma de ensinar um processo, qual é melhor forma de ensinar para essa pessoa que chega, como que ela aprende o jeito de trabalhar, porque voltando à sua pergunta inicial sobre rotatividade, esse é um ponto, né? Até essa pessoa aprender tudo, vai demorar. Então, como que eu reduzo esse tempo? Otimizo esse tempo. Então, tem uma série de outras ferramentas que a empresa precisa se preocupar para reduzir esse tempo que a pessoa aprende, deixar isso mais dinâmico, deixar... Uma coisa interessante, geração Z, que a gente falou agora, é muito visual. É uma geração muito visual. Então, quanto mais você buscar elementos visuais de aprendizagem, melhor. É um quadro, folhas coloridas, vídeos curtos. Então, a gente tem que pensar quais são os estímulos que funcionam com aquela geração. De repente, não vai ser um e-mail longo ou uma coisa muito prolongada. Um dashboard com os elementos visuais do que é relevante. Exatamente. Né? São várias estratégias de gestão visual, inclusive. Gestão visual é uma excelente forma de você implantar isso no seu negócio. Eu penso que esse conhecimento mais abrangente, que é o que se exigia muito das formações antigas, né? Eu não sou tão antigo, há pouco tempo, porque evoluiu muito rápido, né? Mas eu sei, até umas palestras eu cito exemplo, né? Nós temos uma das coleções, uma vermelha ali no cima, né? Que eu falo que é do Carvalho Santos. A única coisa que eu pedi para meu pai, falou, pai, a única coisa que eu deixo de herança para mim é a coleção do Carvalho Santos. Então a gente estudava o Código Civil, meu pai estudou o Código Civil, elas são uns 40 volumes. Depois fui para a faculdade, estudei por Maria Helena Diniz, Silvio Renosa, que está aqui, que são 7 volumes. Depois o pessoal migrou para um volume único. Nossa. E por fim eu vi aquele que é um plástico que ele dobra e tem todo o direito civil. Falei, eu acho que a gente perde muito nesse aspecto. Então a gente tem que entender essa realidade, ver as pessoas que têm esse desejo, essa vocação e querem estudar mais, se aprofundar, mas pegar esses jovens e a gente conseguir utilizar, você tem conhecimento de tecnologia, tem uma visão geral, vamos entender como que é a dinâmica, vamos usar as ferramentas que tem todos esses livros dentro dela, né? E vamos saber direcionar para que ela nos conduza nesses processos, né, de uma forma eficiente. Eu penso que é mais ou menos nesse sentido, né? Eu acho muito legal a gente manter o exercício do aprofundamento também, né? Que é isso, é uma série de obras. Esse final de semana, né, a minha filha, que é uma jovem adolescente de 13 anos, pediu para ir num aniversário sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Aí eu falei para ela assim, você pode ir, como ela está de férias da escola, eu falei, você vai ter que ler um livro de não ficção e anotar e decorar até 10 palavras novas. Então, assim, por que eu faço isso? Porque eu quero estimular o conhecimento lento, o conhecimento demorado também. Porque é isso que a gente precisa fazer. Quando algo está acelerado demais, a gente tenta se provocar para o outro extremo. E é uma coisa que a gente pode fazer nas empresas também. Como é que eu estimulo, muito embora seja uma geração extremamente tecnológica, mas como é que eu estimulo um outro jeito também nessa geração? E fazendo é meio que um malabarismo que a gente vai fazendo para o conhecimento agregar valor no negócio cada vez mais, por meio dessas pessoas que chegam. Perfeito. Eu vejo também um outro fator, um modelo, né, que é aquele modelo de controle e poder, né? É isso e eu estou controlando. É um modelo antigo que às vezes a gente tem, principalmente no nosso estado, que é um estado jovem, né? Os municípios aqui, todos menos 50 anos de fundação, né? De emancipação, e a gente tem várias empresas que estão passando da primeira para a segunda geração, tem uma ou outra que já estão da segunda para a terceira, então alguns conflitos são meio comuns, e às vezes a forma de fazer, ainda mais esses patriarcas desbravadores que vieram de outras regiões para cá, era aquele pessoal que faz, que realiza, né? São pessoas corajosas para virem naquele contexto, então algumas características são comuns, e a gente vê que tem um modelo que
empresas mais antigas predomina, que é justamente esse do comando controle. Isso impacta diretamente na cultura, né? Uma pesquisa recente da Work Monitor 2025, ela trouxe que 53% dos trabalhadores brasileiros já pediram demissão por causa do ambiente tóxico, né? Então, qual que você hoje analisa dentro de um contexto que eu sei que é o que você mais se depara, né? Quais os principais, assim, condutas ou posturas ou alguns conceitos enraizados em algumas empresas que você vê que é o mais frequente e o que você mais tem que trabalhar, e até se puder já dar uma dica assim do como que tem que ser trabalhado? Sim, olha, é muito característico do nosso estado isso. Realmente foram pessoas que vieram, que criaram empresas, né, num contexto muito mais difícil, e tem sim o seu valor. Mas o choque que essas pessoas principalmente vivem é justamente ver um novo formato e não aceitar muito isso. Como assim? No meu tempo não era dessa forma. No meu tempo eu pegava e fazia. Olha o contexto em que eu criei esse negócio. Isso é muito valoroso, mas o mais difícil é a empresa entender que ela precisa agora mudar essa mentalidade do líder, dos líderes que seguem após esse fundador. Então, essas lideranças que vêm, que geralmente uma liderança ela vai acompanhar, copiar, de certa forma, aquele modelo central de líder daquele negócio. E é preciso quebrar isso, porque isso também é uma questão que faz as pessoas pedirem para sair. Então, ela começa a olhar aquilo e não aceitar mais. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui, né? A baixa autonomia, né? Então, poxa, eu estou lá trabalhando, não tenho nenhuma autonomia de decisão, eu não tenho um espaço para dar uma ideia nova, eu tenho uma sugestão super legal para dar para aquela área, eu não consigo um momento na reunião que eu possa dar essa sugestão, porque, afinal, o detentor do conhecimento é o líder. Isso é que está mudando. Quem está na ponta, quem está naquele ambiente, também quer poder contribuir. Então, existe esse senso, né, esse senso de missão, que é no sentido de, eu também quero dizer o que pode funcionar, eu também quero propor mudanças. E não encontrar esses espaços no ambiente de trabalho torna um ambiente desinteressante para a pessoa. Fala, não, ali eu não evoluo em nada. Até mesmo isso, sabe? A possibilidade de crescimento. As pessoas, muitas vezes, querem saber assim, nossa, o que dá para aprender de novo aqui? Até onde eu posso chegar? E alguns modelos de empresas que chegaram nessa época não pensaram nisso ainda, né? Não pensou assim, cara, o que a gente está proporcionando para além do que você já faz? Outra coisa que faz muitas vezes a pessoa não querer ficar. Ela se sente desestimulada, entediada. Aquilo já não está mais sendo desafiador. E, então, assim, é uma mudança de mentalidade. É entender o seguinte, isso funcionou na década tal. Isso funcionou até 5 anos atrás. Isso não funciona mais. E agora, como é que eu me reinvento? Né? A adaptabilidade. A adaptabilidade é uma habilidade que está na lista das habilidades mais requisitadas, inclusive para o século XXI, é a adaptabilidade. E a adaptabilidade para o líder é isso, ele fala, gente, isso aqui, onde eu aprendi lá atrás, vingou, mas agora não dá mais. E aí, esse líder que teve muito sucesso uma época, que foi muito respeitado, ele precisa se encontrar novamente, gente. Não é fácil também, né? Não é fácil para esse líder, mas, infelizmente, é uma realidade posta, como o senhor falou. Ele precisa se reinventar se ele quer tornar essa empresa também um lugar interessante para as pessoas quererem estar. E por mais que seja, muitas vezes, a mudança ela é dolorida, né, para a gente. Vou ter que... Poxa... isso não é te tirar o prestígio daquilo que você construiu, né? Tá certo, construiu num dado momento, mas é você mostrar e demonstrar essa flexibilidade de postura, flexibilidade cognitiva, né? Tem muitos cursos hoje disponíveis. Conversar com outros líderes de outros negócios também, né? Mas porque as Sabe pessoas essa troca? veem tanto a fraqueza como fraqueza, você reconhecer deficiências. Ou que em alguns momentos as coisas evoluíram. Eu acho que a maior fortaleza está justamente nisso. Eu falo, gente, eu preciso de uma Mayla aqui. Precisamos evoluir. Preciso de alguém com essa visão. E estar antenado e focar, né? Eu acho que isso mostra mais uma força e não uma fraqueza, a pessoa ter essa visão. E com tantas gerações trabalhando, as coisas acontecendo, mais uma revolução que a gente vive agora, depois
Revolução Industrial, a revolução agora Nossa, da inteligência artificial, tem que ter esse gancho, né? E até um dado importante também, eu lembro que certa vez vi uma matéria com chefes de RH e eles apontavam assim, mais de 40%, um pouco menos de 50% dos desligamentos, eles ocorriam por conta dos líderes, né? Então até fala assim, não é o trabalho que demite, né? A pessoa não pede demissão do trabalho, ela pede demissão do chefe. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, essa visão, traquejo, né? Sobretudo, a nossa cultura brasileira é uma cultura muito ligada às pessoas. Então, o servidor, o colaborador, o profissional especialista, ele quer ter essa boa relação com o líder, que não significa amizade, não significa adorar tudo que o líder adora. Não, significa ter uma relação tranquila, que eu possa trocar uma ideia. Vou pegar até um gancho aqui, te interromper já, para pegar uma dica para quem nos acompanha. Você, com especialização na parte na comunicação não violenta, né? Qual a dica que você dá aquela situação de estresse, alguma situação específica que você acha que é comum, que você poderia citar para nós e falar assim, uma habilidade que você usa com a sua formação para ajudar a empresa? Pronto, olha, a comunicação não violenta, ela ensina a gente a ter praticamente uma nova lente para as pessoas, né? E a habilidade mais importante que eu acho que ela traz e que nos falta muito, sobretudo nesse tema do líder que traz um outro modelo e precisa se adaptar, é uma escuta gentil, uma escuta aberta. O que é essa escuta aberta? Não é eu ficar aqui te ouvindo horas, não. É eu escutar realmente com curiosidade. É eu reduzir ali o meu julgamento e a minha... Porque às vezes a gente está ouvindo algo que a gente discorda, pensando até no perfil do líder, e você já está ali com a guarda levantada. Então, assim, é você realmente pensar assim, vamos lá, deixa eu ouvir, então. Isso é um passo tão simples que a comunicação não violenta nos ensina, mas que agrega demais, gente. Você muda uma postura, você de repente deixa de sofrer perder uma pessoa importantíssima na sua equipe quando você ouve, né? Você realmente tem esse desejo de entender o outro lado. Então, é um desejo que é muito mais voltado ali para curiosidade. Deixa eu ver como é que você pensa, então. Como que você entende que deveria ser? Por que eu deveria atuar dessa forma? Então, a escuta aberta, a escuta gentil, que é isso, é você ouvir realmente abrindo mão dos seus pressupostos, é uma habilidade assim maravilhosa. Não tem como você perder se você tiver uma escuta aberta. Então, é um exercício que você pode tentar aplicar aí semana que vem, amanhã, né, na sua vida. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? Às vezes só de você ouvi-las já distensiona tudo. Nossa, a compreensão acontece. E eu estava comentando esses dias, né, com os amigos, fazendo uma reflexão. E a gente, às vezes, eu já fui liderado por algumas pessoas, até no âmbito da OAB, em várias situações. A gente está o tempo todo em casa, minha esposa me lidera diariamente. Às vezes até os filhos pequenos, é verdade. Né? Mas um dos pontos que a gente ressaltava hoje nesse mundo da tecnologia, em que cada vez mais ficou em segundo plano, hoje é mais importante parecer do que ser. E às vezes nós vemos cada vez mais as pessoas ligadas com as redes sociais, mostrando todo uma skill, né, de autoridade e tal, com boas falas pontuais, mas às vezes no contato dia a dia, que é o que essas conexões a gente fala cada vez mais. Eu vejo até algumas pessoas que elas falam muito isso. Pessoas conectam com pessoas e tal, mas você vai ver na rede social fala isso com uma competência assim admirável, mas você vai ver às vezes a realidade da vida da pessoa. Eu até gosto para, de certa forma, também prestar uma homenagem, mas um líder que me inspirou chama Elton Assis, que foi presidente da seccional. Eu tive a imensa alegria de fazer um trabalho com ele, né? E o Elton, ele tem uma característica que sempre quando ele está conversando com alguém, ele ia conversar com a advocacia, você estava falando, ele ficava focado em você, e ele tem, não sei se até uma mania, mas ele fica com a boca repetindo as palavras-chave que você está falando. Interessante. Então, interessante. Ele fala assim baixinho, ele não repete, mas você vê que ele está mexendo, mas mostra como que ele está conectado com você na hora da escuta. Exato. Né? Então, depois ele vai se posicionar, porque ele sempre teve numa posição também. E por outro, eu já vejo assim, pessoas que eu tive a oportunidade também de ser liderado, que elas falam extremamente bem, conseguem, não sei se de fato, mas na palavra tem emoção,
Mas aí na hora que ela termina de falar, que ela vai lhe escutar, ela pega o telefone Nossa, e fica aqui te ouvindo. Aí fica balançando a cabeça, tipo, estou com você. Isso está sendo uma crescente. Eu tenho visto em reuniões de trabalho, eu tenho visto nas reuniões institucionais, então na época que eu servi a ordem, é incrível. Às vezes você vê uma pessoa discursando, um discurso belíssimo, e quase todo mundo no celular gente, acompanhando. é muito triste. Primeiro, eu queria reforçar o seguinte, né? Essa coisa da gente muitas vezes apresentar uma skill muito habilidosa e aquilo não acontecer no dia a dia. Isso é uma coisa que a geração Z está nos ensinando, o mercado de trabalho, porque eles buscam muito coerência. Então, o que é a coerência? Opa, você está dizendo isso está acontecendo? Esse valor está aqui na parede da empresa. Não estou vendo isso acontecer no dia a dia. Então, é uma geração que ela pressiona, ela cobra a coerência da liderança, da gestão. E isso eu acho muito legal, porque nos obriga também a subir na régua de qualidade e nos perceber, será que eu estou sendo coerente no que eu estou falando aqui? Imagina, eu com a minha posição de estar muito em palco falando, eu sempre me pergunto, gente, no dia a dia eu tenho que estar fazendo dessa forma. A minha filha, né, ela fala assim, mãe, quando eu brinco com ela, mãe, você fica falando toda calminha na rede social. Ou seja, o que ela está buscando? Coerência. Falou, opa, mas é que eu sou sua mãe. Eu ainda sou uma mãe anos 80. Mas, assim, é uma geração que busca coerência. E isso que você falou, né, da escuta ali. Olha, quer ver uma coisa bonita? É um ato tão simples, é alguém, na hora de uma conversa, pegar e virar a tela do telefone. Esse simples ato de você virar assim e você colocar para a pessoa, eu estou aqui. Porque não tem como, gente, a atenção dividida, que é você estar falando, isso é ruim para o cérebro da pessoa que está fazendo isso, isso é ruim para o outro. É muito desgastante. A gente vê, assim, uma reunião acontecendo, o diretor da área tal está mostrando ali dados e números importantíssimos e a pessoa está ali resolvendo 1000 problemas, né? Além de ser uma característica que demonstra ali um determinado desinteresse, a pessoa também perde de participar. E ele também acaba criando nas demais aquela ideia de daquilo não é importante que está sendo falado. Então, a gente precisa entender como é que está a nossa relação com a tecnologia, né? Tem os momentos de você ficar no celular, resolver problema, mas tem os momentos de você estar ali presente. Isso é muito humano. Ao se colocar presente numa escuta, numa reunião, numa palestra, e você pensar assim, ai, tô com vontade de pegar o celular, aproveita para trabalhar isso em você. Nossa, eu tô com muita... Eu vou resistir essa vontade, esse ímpeto de responder as mensagens e vou colocar o meu cérebro aqui em posição de atenção. Então, é um exercício humano que também nos desafia a ser melhores como pessoas, como profissionais, e também a cuidar do nosso cognitivo, gente, que esse é um outro ponto que está em muitas vezes decadência. Por quê? Porque você vai deixando, você está ali só acostumado com a tela. Então, reuniões, por exemplo, eu sempre faço esse convite, né, gente? A gente vai combinar de daqui 15 minutos, todo mundo vai olhar o celular, combinado? Mas esses 15 minutos a gente vai ter foco total. É engraçado que tem uma técnica muito simples, mas que faz muita diferença. Você ir para uma conversa com alguém e você levar um caderninho de anotação e uma caneta. Só esse fato de você pegar o caderninho e você demonstrar que você quer anotar, isso já gera na pessoa, sei lá, a pessoa está trazendo uma reclamação, uma questão muito difícil, já gera na pessoa a sensação de a atenção está para mim. Só o fato de você pegar o caderninho e levar. Então, líder, né? Vai ter uma conversa difícil, vai ouvir a equipe sobre por que baixou a produtividade. Você chega lá com um caderno e com uma caneta, você já cria na outra pessoa uma atmosfera ali naquele espaço de que, opa, estão ouvindo o que eu estou falando. Olha como é... Já se você chegar com o celular, você já baixou ali a energia até da pessoa de trazer a situação de discutir. Vejo aqui no escritório, mais ou menos já viu até uma cultura, porque toda vez que tem uma reunião, todo mundo já sobe com o seu copo, né? Cada um tem o seu copo de água e tal, personalizado, eles gostam, e sobe com o seu caderno. Tem um caderno no escritório desde quando entram. E todo mundo vai anotando tudo no caderno. Então, ninguém leva o celular, né? Então, já vai, sobe, e eu vejo como eles ficam mais focados e a gente se sente mais prestigiado. Eu me recordo em palestras, eventos que você estava ministrando um curso ali, a pessoa não
E quando é alguém da sua equipe? Você tá com a sua equipe, aí tá todo mundo focado, cliente, tá todo mundo alguém da equipe. Então, são coisas que me tiram, de fato, a concentração. E eu acho que perde muito dessa... Eu acho que cada vez mais a conexão com as pessoas vão ser valorizadas. Eu vejo que até as redes sociais já estão colocando esse texto foi produzido por IA, você já está identificando. Quando você usa, tem aplicativos, por exemplo, Edits, que você serve para editar, mas também tem o teleprompt ali, né? Então a pessoa está lá, está lendo o teleprompt. Então, quando é uma coisa técnica, beleza, está trazendo conhecimento, mas você está falando algo do coração que está lendo do teleprompt, né? Então eu acho que isso tende, sim, eu concordo muito com você nessa de vai perdendo o valor, né? Essa falta tira um pouco dessa conexão. E um outro ponto também que eu queria trazer para o nosso debate, né, que eu tenho observado que cada vez mais a remuneração ela não tem sido o fator preponderante para a contratação. Eu tinha visto recente uma pesquisa que tratava mais da parte de gestores, de CEOs de empresa, né, que também se fizeram uma pesquisa entre eles e a maior parte estava satisfeito, mais de 60% estavam satisfeitas com a sua remuneração, mas mesmo satisfeitas com a remuneração, 94%, 93% estavam abertos a novas propostas. Então, assim, não é a remuneração o problema. O problema, a questão é se eu posso evoluir, se eu tenho um ambiente com outra cultura. E eu recebi uns áudios hoje na hora que eu acordei de um amigo que até ficou... A gente tem fases na vida. Semana passada eu vi uma analogia, assim, na verdade, uma alusão que eles fizeram a bocas de fogão, que a nossa vida são 4 bocas, né? Nossa. Então, cada boca, uma é a família, outra é o trabalho, outra é os amigos, outra é o estudo. Que é muito difícil você conseguir ter sucesso em uma boca se mantendo as 4 chamas acesas, né? Nossa. Aí ele traz alguns casos, né? Elon Musk, como que ele manteve acesa, mas é da família, ele traz os contextos, cada um. E eu fiquei me imaginando, né, em alguns cenários, como que a boca, né, a gente foca num. E aí eu tive essa reflexão a partir de um áudio que eu recebi de um amigo hoje, que ele tinha pedido para mim, queria falar comigo. E aí eu não consegui respondê-lo a tempo. Ele tinha uma decisão importante para deliberar, que eu fiquei sabendo hoje. E a deliberação dele, para se conectar aqui com o nosso assunto, era justamente sobre uma oportunidade de emprego. E queria ganhar super bem. Mas o que ele ama fazer é o que ele faz hoje. Só que ele está tendo dificuldades financeiras, sabe? Nossa. E aí ele tomou uma decisão difícil, mas assim, eu acho que é melhor eu fazer o que eu gosto do que eu me mudar e ganhar mais e trabalhar com aquilo. Acho que eu não vou ser feliz. Eu me lamentei por não poder ter participado, embora talvez... Era difícil você influir numa decisão dessa, é uma responsabilidade. Que bom que ele encontrou o caminho dele e vai assumir a responsabilidade por isso. Mas vem justamente nessa linha. As pessoas, às vezes, elas não querem se conectar com bons salários apenas. Elas querem estar num ambiente com uma cultura adequada, que valorize, que propicie o desenvolvimento dela. Recentemente, num processo seletivo, um outro colega também, um amigo, falou assim, doutor, eu queria trabalhar. Eu falei, mas você já está bem estabelecido onde você está. Ele falou assim, até falei, na hora que a gente avançou na entrevista, mas quanto que é a sua média salarial? Ele falou tanto. Eu falei, nossa, é bem alta. Eu acho que, pelo contexto, né? Aí eu falei assim, não, doutor, mas eu estou disposto a abrir mão disso e estou disposto a ganhar menos. Como pode, porque eu quero trabalhar num lugar profissional, eu quero ter tempo para isso, eu quero... Então, assim, isso é uma realidade que eu tenho vivenciado no meio da advocacia. Sim. Queria ver, assim, isso também... E tem esses dados, né, que a gente levanta aqui. Na realidade de Rondônia, do interior de Rondônia, né? Você nota que isso já tem sido... Porque a regionalização ela traz algumas diferenças. Sim. De escolaridade, em alguns momentos, de perfil, né? Enfim, você nota isso? Tem sido uma tendência? As empresas têm que começar a se preocupar mais com isso, divulgar? Sim, tem também todo o impacto que acontece nos grandes centros, né? A gente vê que ele vai chegar numa proporção diferente das regiões mais afastadas, no nosso caso, assim. Mas chega, o impacto chega, né? Então, esse pensamento de que não é só remuneração, ele também chega até nós. Tempo passou a ter um novo valor nessa sociedade moderna. O que significa? Que agora eu também quero, estou falando, eu, pessoa, profissional, também quero saber qual é o tempo que eu vou precisar disponibilizar.
Então, quando a gente analisa as gerações, a geração ali mais X e Millennium era uma geração que não tinha tanta essa preocupação. Não, tiver que sair 9 horas, 10 horas todo dia, vamos lá. Hoje já tem o tempo é um elemento de decisão, tá? Então, empregadores, é importante ficar antenado nisso. As pessoas se preocupam com o tempo de dedicação, porque vem aquela cobrança, né? Meus filhos cresceram, meu casamento, eu também quero ter um hobby, eu quero aprender, sei lá, aprender a fazer sushi, eu quero aprender a cuidar de planta. Então, as pessoas também querem ter outras formas de viver. Esse é um ponto, tempo, para além de remuneração. Um outro elemento muito importante é, algumas pessoas observam o próprio clima, né? Pesquisa de clima organizacional ainda é uma coisa que é muito importante ser feita, né? Qual foi a última vez que a sua empresa fez uma pesquisa de clima? Até porque isso também é um elemento de marketing. Então, ela pode dizer assim, essa é uma empresa boa para trabalhar, é uma empresa que as pessoas querem trabalhar. Isso aumenta a atração. A sua empresa ser considerada um bom lugar, ter uma pesquisa de clima com uma nota boa, isso é um requisito, muitas vezes, para as pessoas quererem estar lá, para além de quanto ela remunera naquele cargo. Senso de justiça, as pessoas também querem saber assim, está justo esse salário para mim? As pessoas se perguntam agora isso. E outra, nossa, quais são as possibilidades que tem de promoção? É diferente para um cargo para outro? Então, tem muitos pormenores que antes não era uma preocupação tão grande e passa a ser. Um outro ponto, razão de ser da empresa, né? Quais são os valores daquela empresa? É uma empresa correta? É uma empresa idônea? Então, essa preocupação também, né? É uma empresa, nossa, que as pessoas... que eu vou ter orgulho de dizer que eu trabalho lá. Nossa, eu trabalho nesse lugar, que interessante e tal. Todos esses são elementos que também estão hoje, as pessoas colocam na mesa no momento de decidir se quer ou não estar nesse lugar. E esses elementos não é exatamente o cifrão do salário que ela vai ganhar. Claro, o salário segue sendo um elemento importante, mas a gente tem que olhar muito para além disso. Às vezes eu quero estar num lugar porque, gente, o que essa empresa faz, ela tem um histórico assim admirável. Eu preciso trabalhar nesse lugar. Tem empresas que eu busco tem empresas que eu coloco na minha listinha assim, eu ainda quero dar treinamento nesse lugar. Porque eu admiro a empresa, porque eu falo assim, gente, eu quero dar treinamento ali. Eu preciso me conectar com esse lugar. Por quê? Porque ela está ali no meu radar de uma empresa que eu admiro. Então, eu quero fazer parte. Ainda que seja momentaneamente, o consultor ele tem uma participação pequena, mas, para mim, é motivo de orgulho. Então, veja, são outros critérios e a gente precisa pensar até nisso. A gente, como profissão liberal, eu também, assim, né, você falou assim, no escritório, né? Tem empresa que eu prospecto, já teve empresa que fala, essa empresa fala, doutor, vamos prospectar fulano. Eu falei, não tem interesse, porque eu já sei que a cultura lá, que é um dos valores na advocacia mais importantes para nós, é a credibilidade. Sim. Então, se eu já sei que tem pessoas que têm condutas e posturas que não observam as melhores práticas, isso afeta a minha imagem se eu levo algumas coisas para o judiciário, né? E acaba refletindo em outros clientes. Então, tem gente que eu já falo, ou pela forma como a pessoa trata. Já tive situações, às vezes, muda a geração, já tive uma outra que mudou a gestão, e aí a pessoa, a forma como ela tratava, como se a gente sou um prestador de serviço, eu não sou nem funcionário, porque funcionário é que tem que ser valorizado mesmo, né? Mas não sou alguém da cozinha dele para falar, às vezes, né? Do jeito que às vezes trata lá na cultura. Então, essas coisas contam para nós, imagina pro colaborador, né? Eu acho que esse... Agora, uma pergunta que é um dilema. Eu já acompanhei algumas painéis, até na Fenelol, por último, com gestores dos 10 maiores, 9 entre os 10 maiores escritórios do país. E é um assunto que saiu para cada um dar a sua opinião. Home office. A gente sabe que para muitos e para a nova geração é algo preponderante, né? Uma certa vez eu vi uma pesquisa, mais de 60% querem, né? Eu acho que tem uma diferenciação em grandes centros. Total, né? por causa do trânsito, por causa do trânsito. Violência. Exato. Então, eu acho que isso tem um peso, aqui é uma outra realidade, mas dentro de um cenário de normalidade. Qual a sua visão sobre o home office? Pronto. Acho que há de se considerar, depender do tipo de trabalho, eu acho super importante considerar. Por exemplo, vamos lá, mães com criança pequena, né, tendem a, às vezes, ser uma opção para elas, né? Elas trabalharem de casa, claro, se o tipo de trabalho permitir.
Então, por que não? Eu acho que a empresa tem que perguntar assim, será possível? De repente é uma possibilidade, então vamos testar. Claro que o home office exige da empresa também se adequar. Ela precisa fazer com que a pessoa esteja inserida na cultura ainda assim. Ela precisa criar pontos de encontro, pontos de controle que eu falo com relação, por exemplo, ao alcance de metas, entrega de resultados. Ela é uma preocupação a mais, não podemos dizer que não é. Não tem como liderar quem está de casa ou quem está trabalhando fora do ambiente físico da mesma forma de quem está. Tem os seus desafios, porque a gestão do conhecimento, as trocas, elas acontecem em outro tempo, se você não está presente no mesmo lugar. Mas o híbrido é uma possibilidade. E outra coisa que eu penso é assim, em alguns casos, por que não, sei lá, a pessoa mora no interior e eu estou na capital? E para ela é importante morar no interior, porque é um estilo de vida que ela quer, mas o que eu preciso delas é um tipo de produção que tudo bem ela está lá. Por que não manter? Então, acho que a gente tem que se perguntar por que não manter. Tem uma onda de empresas agora voltando para o presencial completo, né? Então, agora a gente está fazendo um caminho diferente. A gente foi aquela bomba de gente, todo mundo para fora, saindo dos seus ambientes físicos, e agora está tendo um retorno. É sempre pensar se aquilo funciona para o seu ambiente. Então, você precisa olhar em loco ali, o seu canal, aquilo funciona? E por falar em canal, é pensar quais são os nossos canais de comunicação com quem está fora. É um canal fluido que funciona bem, rápido? Tem que pensar no modelo de gestão para eu gerir quem está no home office. Mas sim, eu penso que há de se considerar quando o cargo permite. O cargo permite, né? É possível? Então, sim. E bater esse papo com o colaborador. Você fica mais à vontade trabalhando de casa? O seu rendimento, você acredita que é melhor por trabalhar de casa? Tem que ter essa conversa, porque às vezes a gente pensa que todo mundo quer, mas nem sempre. Tem gente que realmente prefere sair de casa, ir para um outro ambiente e fazer essa separação mais nítida de lugar de trabalhar, lugar de descansar. Outras pessoas não. Como hoje a gente vive num mundo em que a gente precisa conviver com vários jeitos de pensar, coloca essa questão também para ser discutida junto com o seu RH, junto com a sua equipe. E também não ficar achando assim, quem está de um home office está trabalhando menos. Não, gente, né? Ela é um outro modelo de trabalho, apenas. Eu acho que tem dois pontos. Eu acho que a palavra cultura, né, é uma visão Sim. minha para a gente compartilhar e discutir junto. Mas a ponto que foi muito no que você trouxe. Eu acho que a cultura também está forte. Você tem que transportar a cultura para o home office, né? E a cultura não é só uma frase no manual ou na parede. Não. A cultura é o que acontece quando o dono não está presente. E quando não está presente também, no home office. Se você consegue transportar e se conectar, e se a cultura da empresa é valorizar pessoas, por que não, em dados momentos, para atender uma necessidade humana daquele Específica. colaborador, como você bem trouxe, numa questão de gestante, uma questão familiar, a gente não abrir isso, né? O que é importante que eu vejo é que o colaborador tem esse compromisso em estar conectado com a cultura, Com em se certeza. envolver, porque senão a gente perde o principal quando está todo mundo junto, que é as pessoas analisarem, viverem o dia a dia, proporem soluções, construírem parcerias ali, inovar, né? Conseguir inovar, discutir, ver o dia a dia, né? Isso é muito legal. A gente precisa entender que, sim, essa convivência presencial, ela acho que não tem como comparar, né? Talvez não é sobre comparação, é sobre ver quais são os ganhos de cada situação. Mas como eu estou em Porto Velho, o que acontece comigo? Eu sempre faço parte de muitas comunidades nacionais. Por quê? Porque eu não posso estar o tempo todo nas discussões, por exemplo, na área de pessoas de facilitação de grupos o tempo todo. E eu vejo que eu consigo estabelecer essas trocas. Eu faço parte de muitas comunidades de troca de curso, entre outros facilitadores, na área de pessoas, e isso me enriquece. Por quê? Porque eu não tenho possibilidade de estar lá. Então, eu estabeleço essa conexão de uma forma remota. Sendo possível estabelecer essa conexão presencialmente, claro que é muito melhor. Quando não é possível, vamos optar por aquilo que a tecnologia nos proporciona e criar formas para isso. Eu faço facilitação de grupos de forma remota também. E aí eu tento fazer... Como é que eu faço a pessoa ficar ali sentada e envolvida ao mesmo tempo? Eu tenho que criar recursos. Para mim, dá muito mais trabalho, muitas vezes. Mas eu não tento fazer do mesmo jeito que eu faria no presencial.
eu vou fazer uma adaptação para o online. Eu acho que talvez tenha um pouco dessa geração mais antiga, né? Antiga, vamos falar, cada lustro, né? Cada 5 anos já vai ficando antigo. Então mas a gente tem que as pessoas, a geração mais nova também está aprendendo a viver, a aprender a trabalhar num novo conceito, que às vezes também está enraizado aqui numa situação presencial e eles já estão aptos a trabalhar dessa forma. Eu acho que é o que você disse, assim, nós temos que dar ferramentas para que essa interação se viabilize nesse ambiente. Né? Está no home office, está lá solto. Não, se eu quero integrar, né, então vamos dar as ferramentas necessárias, fazer a vídeo, criar rotina. Né? Eu acho que isso é possível. Eu tenho aqui no escritório, já tive sócia no home office, tenho colaborador, advogado. Tem uma pessoa que está comigo há muitos anos, e as 3 que eu tive foi num contexto justamente de serem pessoas essenciais, que têm a história do escritório, né, que fazem parte da nossa história, que têm conhecimento da nossa cultura, e que por questões pessoais tiveram que se mudar. E a gente vai perder toda essa riqueza que a gente tem, né? E a gente trabalha justamente por já ter cultura, e se a nossa cultura também valorizar as pessoas, que a gente vamos manter o home office, e a gente tem seguido assim por anos, né? Eu acho que é interessante a gente adequar a forma de trabalho, né? Eu acho que é um ponto, nossa conversa tem muitos assuntos, mas eu até queria caminhar já para a última parte aí do nosso bate-papo, mas tratar de um assunto que eu gosto bastante, que é sobre inteligência artificial. E recentemente tivemos uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo com os dados da Datafolha, e numa pesquisa em que se objetivava obter dos entrevistados a informação sobre qual o nível de receio da extinção da sua profissão, né? Então, já tinha tido uma pesquisa anterior, eles observaram uma pequena queda no número de entrevistados que tinham medo que a inteligência artificial extinguisse a sua profissão. E aí, um ponto que se conecta muito com a sua área, que me chamou a atenção, que eles perguntaram quais eram as atividades que eles não gostariam de que, em hipótese alguma, fossem realizadas por inteligência artificial. E a primeira foi a análise de crédito, né? Então, quase 80% não gostariam que a análise de crédito fossem feitas por inteligências. E a segunda foi justamente o recrutamento. 79% rejeitam o uso de IA nas contratações, seguida por diagnóstico médico. Então, a gente vê que aquelas questões que exigem uma valoração, né? Elementos axiológicos, que a gente fala muito no direito, na análise, eles querem que sejam realizados por humanos, né? Porque eles já entenderam que pessoas se conectam com pessoas. Exato. E aí precisariam ter essa relevância, né? Isso já tem sido na sua área, né? Alguns profissionais têm usado recursos de inteligência artificial. Como você tem visto o impacto, aonde isso pode ajudar, aonde não, diante desses dados, né? Interessante que essas três questões levantadas, né, envolve a história, elementos da história de vida, né? Então, na concessão de crédito, pode ter ali elementos da minha história que eu preciso contar. Na questão do médico, né? Lembra o médico antigamente, né? Aquele médico da família. Então, ele vai lá, ele sabe, né? O que aconteceu semana passada? Minha avó, minha mãe. Então, elementos da história. E também o processo seletivo. Tem coisas... E o médico também, desculpa, mas o médico quer ser... No médico, às vezes, ele quer ser ouvido, como você bem falou. Você quer chegar lá e ele... O que tem acontecido com você? Eu tô sentindo isso, eu tô com medo. Ele quer que a pessoa preste atenção. Olha isso, né? A atenção é uma das nossas riquezas atuais. Algo tão simples, não custa, entre aspas, nada, mas a gente quer a atenção do médico, a gente quer a atenção do analista do crédito. Eu quero contar para ele uma coisa específica para o convencer de conceder para mim. E eu também quero conversar com o meu recrutador. Eu quero contar, de repente, que eu aprendi tal coisa, que eu tenho esse diferencial e, por isso, quero que ele me contrate. Então, esse fator humano ainda está presente nesse crivo de decisão. Tem alguns processos seletivos que eu propositalmente vou lá e me candidato para conhecer ferramentas.
E formas de gestão, né? Formas de seleção. Quero saber o que eles perguntam, o que eles exigem, como eles estão remunerando. Então, para conhecer esse mercado, porque a gente faz processos seletivos na Resolutes, então, para ampliar o meu repertório, eu me candidato. E eu vi recentemente um processo seletivo que eu me candidatei e estava escrito, essa seleção não está sendo feita por IA. Eu achei muito interessante. E, logicamente, eles colocaram que também não aceitam respostas copiadas, né? Faça a sua, responda, lá era um questionário muito grande, mas responda, traga suas respostas de coração, vamos dizer assim. Então, a gente precisa usar a ferramenta, sim, a gente precisa usar para facilitar, mas sem abrir mão daquele olhar que é só seu. A gente gosta, como pessoa, eu quero saber que você está aqui entendendo para julgar o que eu estou dizendo. Julgar no sentido de, veja que essas 3 questões trazem uma questão de julgamento, né? De julgar se eu mereço estar nessa vaga ou não. Então, eu quero que você me escute, eu quero que você leia lá a minha carta de motivação, né? Tem carta de motivação que é para você contar por que você tem que estar naquele cargo. Memorial descritivo, que é para você dizer o seu histórico, quais foram os projetos que você já participou, o que você já fez. Eu quero contar isso para que a decisão seja tomada com base na minha história de vida também. Eu lembro que uma vez eu contratei uma estagiária, porque não foi por isso, mas uma coisa que me chamou a atenção é porque eu perguntei, né, assim, o que você faz diferente? Aí ela falou assim, eu estou aprendendo crochê e libras. Aí eu falei assim, não, por que você está aprendendo crochê? Ela falou, porque eu vejo que eu estou ficando muito acelerada, então eu estou aprendendo crochê. E eu falei, Libras. Isso foi uma conversa longa que a gente teve. E ela falou, porque eu acho importante aprender Libras. Eu estou me desenvolvendo, aprendendo Libras, até para expressões faciais. Olha que interessante, né? Para cuidar das minhas expressões faciais e também falou lá, né, da questão da inclusão. Aí eu falei, gente, quero essa menina. E ela ficou um tempo comigo, uma das melhores estagiárias que eu tive. E veja, de repente, essa questão não seria colocada se fosse um processo seletivo só de você colocar o currículo básico. Porque foi uma coisa de uma história dela que eu puxei na hora ali e perguntei. A gente quer ter isso, ter esse espaço para conversa, para o natural. E eu fico pensando também nessa discussão de IA, né? Tem uma aposta que eu faço, vamos lá, uma aposta, um achismo, que eu acho que o futuro vai começar a ter mais valor o artesanal. Perfeito. Então, concordo. a gente tem que cuidar com a nossa empolgação. A gente se empolga com essas tecnologias novas, legal, a gente surfa nessa onda, mas a gente também tem que pensar que os negócios e os profissionais assim que você vai falar, eu quero essa pessoa porque esse cérebro aqui, essa pessoa que tem. A gente vai valorizar muito o artesanal. É só a gente pensar em tudo que é artesanal de produto, começa a ter um outro valor. Um livro que alguém pegou e assinou lá para você. Eu vou em exposições e eu fico vendo o manuscrito dos autores. A parte que ele escreveu, eu fico assim, encantada. Isso aqui era a letra dele. Então, Todos assim, os serviços prêmios, eles não estão Exato. conectados com o autoatendimento. Eles estão no humano comprometido com a melhor experiência, né? É o alfaiate. Alfaiate. Quer ver um exemplo? Eu estava em Paraná até semana passada, agora, e à noite eu com muita fome, né? Cheguei muito fome, eu preciso pedir uma janta. Na hora que eu pedi, entrei num lugar, começou o robozinho a falar comigo. Eu falei, não quero, porque eu quero uma coisa rápida. Aí eu liguei, olha só, olha, eu quero tal coisa, eu preciso de nota, eu tô com muita fome. Eu falei para a mulher, eu preciso que me mande agora. O que eu queria? Eu queria que alguém se conectasse com uma necessidade humana básica. Eu sabia que se eu falasse para ela, eu tô com muita fome, quem sabe ela aceleraria. E eu falei, olha, eu tô com muita fome, eu não consigo almoçar hoje, você tem como mandar essa janta agora? Eu precisava dizer isso. Então, o que é isso? Isso é conexão humana. Isso é essa necessidade do indivíduo de falar, outra pessoa vai entender e, de repente, vai acelerar. E às vezes até fala assim, nossa, eu tenho um lanche que é mais rápido para você. Uma Acabou de sair um solução. lanche com maionese e o cliente não queria, eu Exato, posso te mandar esse? pronto. Você vê? Então, assim, tem coisas que ela vai a partir dessa conexão que só os humanos fazem. Então, eu acho que a gente tem que colocar isso no radar. Cuidado com o excesso do tecnológico, porque o analógico ele vai ganhar
uma ascensão muito grande. A gente pode pensar isso na escrita, a gente pode pensar isso na fala, né? Você imagina, eu dou treinamento de comunicação e eu fico pensando, tá aí uma coisa que a gente não vai, por enquanto, conseguir delegar. Na hora ali que você está falando, fazendo a sua defesa, no caso, o advogado, fazendo o seu convencimento, sua persuasão, a orientação que ele dá para o cliente. Ele vai precisar desse fator humano, a sua voz, a sequência dos argumentos, o seu olhar, a sua dicção. Então, a gente não pode perder esse artesanal em detrimento, esse natural, né, de uma tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia para facilitar. Então, como na sua área, eu acho que a IA vai ajudar no RH, na parte de agendamento, de organização de folha, no processos, DP, na parte né? burocrática. Mas a IA não vai olhar no olho do trabalhador na hora de fazer a demissão e depois do feedback por que aconteceu aquilo. Então, a IA ela vai ajudar muito o profissional do RH, na minha visão, daquele que só fazia por burocracia. É isso. Mas o que faz o RH real, o de verdade, ela vai potencializar. Ela vai potencializar, mas ela não vai substituir. Eu vejo isso em várias atividades, né? Sim, eu participei eu fui dar um treinamento em Pimenta, uma empresa que eu gostei muito de trabalhar com eles, e eles me convidaram para ficar na reunião, eu achei muito interessante. Você vê, isso é uma coisa que você não transfere, assim, para uma tecnologia. Eu fiquei numa reunião que eles têm, uma reunião onde eles juntam todos os gestores. E fiquei como ouvinte, como sombra ali na reunião, não falei nada. E aquilo, eu falei, gente, que riqueza, porque naquele momento eu conseguia observar o papel dos líderes, como que funciona, quais eram as queixas que as pessoas traziam, as contradições, as necessidades. Então, eu fiquei ali. O treinamento, eu mudei muita coisa do meu roteiro de treinamento ao observá-los. Então, como eu fiquei ali só ouvindo, falei, opa, vou colocar o exercício tal, vou indicar a ferramenta tal, vou colocar tal atividade. Por quê? Porque eu olhei, eu fui lá na operação, na coisa acontecendo. Então, isso é humano, isso é você ir lá, o RH, o treinador de pessoas, né? Ir lá e falar, deixa eu ver como é que funciona o seu processo de trabalho, deixa eu ver como é que você faz. Isso é diferente, né? Você isso fez traz isso num colégio de presidentes da OAB, quando eu te conheci. Você ficou assistindo, depois você fala, não, é isso, eu aprendi muito naqueles colégios, eu fui em vários. Mas, Mayra, foi excelente o bate-papo, assim, voou o tempo. Muito Queria bom. já agora queria que você indicasse para nós, assim, 3 dicas práticas que você acha que o empresário deve observar, assim, no dia a dia. Quem ouviu esse podcast, pudesse falar assim, eu queria que você extraísse. Eu assisti recentemente uma palestra do Caio Carneiro, ele falava que todo treinamento que ele ia, ele já ganhava os caderninhos, ele levava, ele escrevia o caderninho inteiro. Quando terminava o treinamento, ele pegava o caderno, já teve treinamento, ele usava 2 cadernos. Aí ele pegava, na hora de sair, ele rasgava uma folha e escolhia 3 coisas que ele ia fazer na prática. Legal. Isso. No máximo, ele falou de preferência uma. Aí ele pegava os cadernos, jogava fora e ia levar para casa só aquela... Porque às vezes a gente anota tanta coisa. Aqui foi falado tudo, algumas pessoas vão se conectar com vários pontos, mas assim, eu queria que vocês se conectassem com esses 2 pontos aqui, que essa conversa sirva para isso. Eu vou deixar um exercício que eu acho que qualquer pessoa, mas vou deixar principalmente para líderes e empresários de qualquer segmento fazer, que é assim, você colocar, vamos pensar aí na folha de papel, pega um papel branco e um sulfite e escreve lá 10 coisas que mudaram nos últimos anos. Você pode pegar aí na sua área os últimos 5 anos. Tudo que mudou. A legislação mudou, chegou a tecnologia tal, o sistema de operação é outro, o comportamento do consumidor, pensa no que mudou. Mudanças pode ser mudança pequenininha, mudança grande, anota. Do outro lado, você tenta colocar assim, pelo menos 5 coisas que você mudou. Então, você se aperfeiçoou em quê? Você fez uma pós nova, você conheceu novos lugares, você antes era uma pessoa assim, agora é uma pessoa assada. Então, o que mudou na sua mentalidade, no seu comportamento? Por quê? Para a gente se dar conta que as mudanças acontecem e a gente tem que acompanhar as mudanças. Então, num lado, o que mudou de coisas externas e do outro, o que você mudou. Então, você vai olhar
para fatores externos, mas você também vai fazer uma viagem interna para você saber se você está conseguindo acompanhar essas mudanças. E outra dica que eu dou é de uma autora brasileira. Todos os livros dela, todas as TEDx dela, que você quiser assistir podcast, que é a Martha Gabriel. Por que a Martha Gabriel? A Martha Gabriel é uma futurista. Para a gente valorizar também a produção de conhecimento de brasileiros, mas ela é uma futurista que ela fala sobre tecnologia. Ela tem um livro chamado Eu, Robô, mas ela fala muito sobre tecnologia e também sobre o lado humano. Pensamento crítico, habilidades do futuro. Então, eu deixo essa sugestão. Leia e ouça Martha Gabriel e faça esse exercício analógico. Eu acho que são duas coisas assim que não tem como perder se você fizer. Perfeito. Eu ia fechar, eu sempre gosto de perguntar a indicação do livro, Ah, então tá. você já vai ficar Já o Eu, Robô, fica. você quer indicar mais Não, algo? eu quero indicar a Martha Gabriel. Acho que é uma excelente. Para quem está começando a liderar, eu quero deixar um também. Se você foi promovido no seu ambiente de trabalho, leia um livro chamado Os Primeiros 90 Dias. Um livro um pouco mais antigo, mas ele tem uma densidade muito legal. Os Primeiros 90 Dias. Então, até você é empresário, né? Vai promover alguém, sugere essa leitura para a pessoa, porque tem empresa que faz promoção interna, né? Então, ao invés de buscar líder fora, ele pega os de dentro e promove a liderança. Mas a pessoa precisa entender a transição. Então, o livro Os Primeiros 90 Dias eu deixo como recomendação. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço, adorei. Aí. Quem sabe teremos outros bate-papos aí no futuro. Então, encerrando mais um episódio do AN Podcast, e aqui a gente pôde falar um pouco e discutir como tem mudado o mercado a partir do RH, como tem avançado a inteligência artificial. Mas tem uma coisa que não muda há mais de 100 anos, que é a cultura, que é o respeito, que é se conectar às pessoas. E é isso que a sua empresa também tem que ter visão dentro de todos esses contextos, e aqui que entra o papel de pessoas como a Mayla, como facilitadores. Então, espero que você tenha aberto um pouquinho a mente, a visão para isso, reflita para a gente continuar avançando. Então, aguardo vocês até o próximo episódio do AN Podcast.